O mundo conheceu grandes estrelas do futebol internacional, verdadeiros gigantes do esporte. Mas existe um nome que se tornou símbolo do futebol mundial. De fato, ninguém jamais superou a magia do Rei Pelé nas conquistas dos gramados. Reconhecido pela FIFA como o maior goleador de todos os tempos, com 1.281 gols, Pelé tem em sua história números simplesmente imbatíveis. Veja só, 3 vezes campeão do mundo. Foi também o mais jovem campeão do mundo com 17 anos de idade. E foi o mais jovem bicampeão do mundo aos 21 anos de idade. Foi o maior artilheiro da seleção brasileira com 95 gols. Ele foi também escolhido como atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. E mais, jogando com Garrincha, os dois jamais perderam um jogo sequer da seleção brasileira. Mas apesar de ser uma lenda do futebol, o Rei Pelé jamais teria sido rei se não soubesse fazer uma coisa: jogar em equipe. E que equipes? Na Copa de 58, o mundo se espantou com a equipe de Pelé, Garrincha, Zito, Vavá, Gilmar, Djalma Santos e tantos outros. Na Copa de 62, Pelé se machucou e Garrincha desponta como uma grande estrela, mas a base da equipe foi praticamente a mesma. E quem não se lembra da famosa equipe de 70, com Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto, Clodoaldo, etc., etc.? Pois bem, assim como no futebol não existe rei sem equipe, na vida não existe líder sem equipe. É por isso que o nosso tema de hoje é as 7 maravilhas da vida em equipe. Recentemente, uma pesquisa na internet indicou as novas 7 maravilhas do mundo. Número 1, a Grande Muralha da China. Número 2, o Coliseu Romano. Depois vem o Taj Mahal na Índia, o Cristo Redentor no Brasil, Machu Picchu no Peru, que é a cidade símbolo do Império Inca, Petra na Jordânia, que é um conjunto de monumentos escavados na rocha, e as pirâmides do México, agora substituindo as antigas pirâmides do Egito. Mas deixando de lado as façanhas do gênio humano, eu quero falar sobre um fenômeno da vida, que eu chamo de as 7 maravilhas da vida em equipe. Veja a maravilha número 1. A vida em equipe é um fenômeno da natureza. Ou seja, a natureza é organizada em grupos, como por exemplo, reino animal, reino vegetal, reino mineral. Cada reino é dividido em espécies, por exemplo, o reino animal é organizado em grupos de mamíferos, répteis, peixes, aves e assim por diante. Esses grupos são organizados em subgrupos, como as raças, os tipos básicos, por exemplo. Mas vamos ilustrar a vida em equipe da natureza com o exemplo dos leões. O leão é chamado de o rei dos animais e nos ensina pelo menos 3 grandes lições. Lição número 1, a vida em sociedade. Os leões são os felinos mais sociáveis do mundo, pois um bando pode possuir até 40 indivíduos, composto na maioria por fêmeas. Por isso, os leões nos dão um verdadeiro show de vida social. Lição número 2, a divisão de tarefas. Em um bando de leões, as fêmeas são encarregadas da caça e do cuidado dos filhotes, enquanto o macho é responsável pela demarcação do território, pela defesa do bando contra animais maiores ou contra animais mais numerosos, como eventuais ataques, por exemplo, de hienas, búfalos e elefantes, que os atacam de vez em quando. E a lição número 3, comprometimento com o grupo. Os bandos de leões são vitalícios e a participação da fêmea em um bando, geralmente, só muda com o nascimento e a morte das leoas. Já os machos, depois de uma certa idade, formam o seu próprio bando. Vamos à maravilha número 2, da vida em equipe. A vida em equipe é inerente ao ser humano. Ou seja, você não tem escolha. O ser humano é um ser social e todos os eventos importantes da vida humana acontecem em equipe. Por exemplo, você nasceu na equipe de seus pais e foi educado na equipe de sua família. Quando criança, você brincou em equipe. Na escola, você foi parte da equipe de sua turma. No esporte, por exemplo, você participou e participa do seu time predileto. Você se casa em equipe. Você torce por uma equipe de futebol, um time de futebol, seja ele qual for. Ou seja, a humanidade inteira é uma grande equipe. O grande absurdo, porém, é que quando você se torna um chefe, você quer agir sozinho, sem equipe. Não funciona. Faz parte da nossa natureza.
E quando duas ou mais pessoas trabalham em equipe, há uma troca de energia psicológica que faz com que ambos cresçam no desempenho da tarefa.